Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã, para adorar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. A palavra está aqui colocada, o Senhor possa nos usar, Pai, da maneira que o Senhor deseje, Pai. Que Seu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de iniciar esse pequeno sermão fazendo uma pergunta que hoje, muitas das vezes, nós temos colocado nos nossos corações. Quem é o Espírito Santo? Muitas das vezes nós nos esquecemos de quem é esse Espírito que habita em nós, esse Espírito qual nós vivemos no seu direcionamento e pela sua vontade. E nós lemos lá em Lucas 24, quando o Senhor Jesus dá para eles, para os seus discípulos, Ele dá para eles uma ordem: que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Foi uma ordem que o Senhor Jesus deu após a sua ressurreição. E nós vemos em Atos 2, nós lemos apenas parte do capítulo, onde fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que foi uma promessa do Senhor Jesus. Os discípulos estavam ali mais ou menos com 120 pessoas, ou uma casa próxima ao templo, ou um terraço que ficava próximo ao templo. E eles estavam ali devido à festa no dia de Pentecostes, a segunda festa do povo de Israel. A primeira seria a Páscoa, depois viria Pentecostes, a terceira a festa dos tabernáculos. Eles estavam ali reunidos, e quando de repente acontece a descida do Espírito Santo sobre os que estavam ali reunidos no mesmo lugar. E eles passam a ser cheios de um poder, então, desconhecido por muitos. E se nós olharmos um pouco mais para frente, no livro de Atos, nós vamos ver ali a primeira pregação de Pedro, e 3 almas são batizadas, são convertidas ao Senhor, devido a esse poder que até eles foi dado, e o entendimento que Pedro teve. Muitos deles falavam: eles estão embriagados, mas Pedro diz: não, eles não estão embriagados, eles estão cheios de poder. E Pedro, na sua primeira pregação, quando ele abre a boca, 3.000 almas são batizadas. Então nós vemos alguma coisa aqui, que eles estavam reunidos, todos juntos, reunidos em um só lugar. Nós não sabemos se eles estavam orando, nós não sabemos o que eles estavam ali naquele momento realizando, mas houve a descida do Espírito Santo
uma promessa do Senhor Jesus. Eles aguardaram em Jerusalém 10 dias após a ascensão de Jesus. Jesus, depois da sua ressurreição, ainda fez algumas aparições aos seus discípulos durante 40 dias. E eles ficaram ali em Jerusalém aguardando 10 dias até a descida do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã, trazendo para os dias de hoje, porque se nós formos olhar para trás, se nós formos olhar a história da igreja, isso aconteceu há 2000 anos atrás, e se nós pegarmos e fizermos um cronograma, até os dias de hoje, nós vamos ver que aconteceram avivamentos, aconteceram muitas coisas na igreja, aconteceram buscas incessantes pelo poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, nós queremos nessa manhã trazer para os nossos dias. E eu gostaria de colocar o primeiro ponto, que muitas das vezes nós pregamos a palavra pela misericórdia do Senhor. Muitas das vezes quando nós subimos ao púlpito para pregar, ou quando nós não estamos aqui no púlpito, ou estamos em algum lugar a pregar a palavra do Senhor, primeiro a palavra do Senhor é ministrada nos nossos corações. Ela precisa ser ministrada em nós, para que possamos assim repassar aquilo que o Senhor, que é da parte do Senhor. Então, irmãos, a igreja de hoje, o ano é 2022, nós temos passado por muitas lutas no nosso país, ao redor do mundo, temos sofrido uma crise moral, uma crise religiosa, e a igreja, ela se inclui muitas das vezes nessa crise. Eu queria dizer para os irmãos, a igreja não pode abrir mão do controle do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos foi dado para nos controlar e controlar a igreja, não cabe a nós, e nós não temos o poder de tirar o controle da igreja das mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem controla, o Espírito Santo é quem direciona a igreja, o Espírito Santo quem dá poder à igreja de fazer a diferença, o Espírito Santo é quem impulsiona a igreja a estar fazendo a diferença. E é momento da igreja fazer verdadeiramente a diferença, porque nós temos visto ao redor do mundo as perseguições contra a igreja, as perseguições contra aqueles que levam o evangelho, perseguições aos missionários, esses impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Então nós não podemos abrir mão do controle do Espírito Santo, porque se nós abrirmos mão do controle do Espírito Santo, nós seremos meros pregadores, nós seremos meros frequentadores de igreja. O poder do Espírito Santo nos leva ao arrependimento, o poder do Espírito Santo que convence o pecador, que leva à conversão e que leva ao avivamento. Muitas das vezes nós oramos por um avivamento na igreja, nós clamamos por um avivamento dentro da nossa igreja e para as outras igrejas que confessam o Senhor e que pregam uma palavra verdadeira, mas nós queremos muitas das vezes fazer o avivamento por conta própria, achar que nós temos o poder de fazermos um avivamento na igreja. Temos que ser usados como vasos pelo Senhor, vasos de barro, que o Senhor usa para que isso seja aplicado. Se queremos um avivamento, nós dependemos do Espírito Santo. Se queremos o avivamento, nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso querer.
da nossa vontade de fazer, da nossa vontade própria, da nossa autojustiça, que tem aflorado nos últimos tempos nas nossas igrejas, na igreja como um geral. Quando nós colocamos a igreja como um todo, a igreja ao redor do mundo. O segundo ponto, a igreja não pode barganhar esse poder. Quem deu esse poder foi Jesus. Quem nos concedeu esse poder é aquele que está no sublime trono e tem o comando de todas as coisas. Esse Deus que nós servimos, esse Deus verdadeiro, esse Deus que tudo pode, que deu este poder à igreja, e nós não podemos barganhar esse poder que foi dado para fazermos a diferença. A igreja não pode entrar num momento de barganha, achando que buscar outras coisas no lugar do Espírito Santo vai mudar a igreja. Não, irmãos, isso não vai ser mudado se nós não colocarmos o Espírito Santo como centro de todas as coisas na igreja, como a palavra do Senhor sendo uma palavra que traz arrependimento, que traz conversão, que nos traz uma fé verdadeira. Não existe a questão de nós barganharmos esse poder. Nós não podemos trazer para dentro da igreja aquilo que nós achamos que vai substituir a presença do Espírito Santo por vontade de homens. Eu vou trazer entretenimento para dentro da igreja, eu vou trazer algumas coisas para dentro da igreja que talvez possa substituir esse poder e não incomodar tanto as pessoas. Porque o Espírito Santo, Ele nos confronta. O Espírito Santo, Ele dá sinais para a igreja, muitas das vezes, de que a igreja não está indo para um caminho certo, que a igreja não está caminhando para onde ela deveria caminhar. Mas o sistema mundial, o sistema profano, o sistema demoníaco, tem tentado entrar nas nossas igrejas, tem tentado entrar na vida dos pregadores, nas nossas casas, nos nossos lares, tentando colocar nos nossos corações e nas nossas mentes que o Espírito Santo, o inimigo é astuto, ele chega a ser petulante, tentando afrontar esse poder que opera na igreja. Quando o Espírito Santo opera em uma igreja, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, quando há liberdade para o Espírito Santo, quando nós damos liberdade para que o Espírito Santo opere, nós começamos a ver na igreja curas de enfermos, milagres, conversões. Aqueles que outrora estavam no lamação do pecado, mas tocados pelo Espírito Santo, hoje têm suas vidas transformadas por esse poder derramado há 2000 anos atrás, e que ainda permanece na igreja, e que ainda habita em nós, que chama o perdido, que chama aquele que muitas das vezes nós olhamos e na nossa incredulidade nós dizemos: não, esse não tem jeito, esse não tem como o Senhor resgatar. Mas quem somos nós, irmãos, para colocar essas questões? Porque nós servimos a um Deus que tudo pode. É esse Espírito que nos trouxe aqui nesta manhã, esse Espírito que tem conduzido as nossas vidas,
que quer trazer um avivamento sobre a igreja. Mas todo avivamento, antes de todo avivamento, nós temos que buscar arrependimento. Nós temos que buscar incessantemente a oração. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que arrependermos dos nossos pecados. Muitas das vezes, nós estamos como vasos sujos, e o Espírito se entristece da nossa condição de vida. Muitas das vezes o Espírito Santo se entristece a maneira que temos conduzido a nossa vida espiritual. Muitas das vezes o Espírito Santo se entristece a maneira que temos conduzido a nossa casa, temos conduzido a vida dos nossos filhos. Muitas das vezes queremos ser pregadores de multidões, queremos ser um pregador da igreja, mas não somos pregadores dentro da nossa própria casa. A igreja começa dentro da nossa casa, a igreja começa nos nossos lares, a nossa pregação começa para aqueles que estão dentro das nossas casas. A vontade do homem, ela tem que ser anulada dentro da igreja, ela tem que ser cancelada, para que o Espírito possa vivificar, para que sejamos vivificados por um Espírito que não é um Espírito de engano, que não é um Espírito que erra, que não é um Espírito que é um mero participante da igreja, mas sim um Espírito que tem o domínio e o controle da igreja. O Espírito que habita em nós, que nos chama a atenção quando das nossas práticas que não convém à palavra de Deus, Ele nos alerta a tomarmos uma outra direção, Ele nos alerta a não cometermos aquilo, porque Ele não tolera as nossas práticas pecaminosas, Ele não tolera aquilo que ofende a Deus. Nós não podemos negociar com o sistema, irmãos. Quando vieram as perseguições, hoje nós podemos pregar a palavra, podemos carregar a nossa Bíblia, podemos vir aos nossos cultos, mas quando vier a perseguição, e isso é bíblico, a perseguição vai chegar. Como nós vamos agir? Nós vamos deixar o Espírito nos conduzir, nós vamos continuar confessando que o Senhor é o nosso Salvador, ou vamos entrar num estado de negação? Nós vamos negar o Espírito que habita em nós, nós vamos negar aquele Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Por isso que nós não podemos negociar com esse sistema que está a cada dia engolindo as pessoas, querendo engolir as igrejas. A igreja tem que prevalecer. É preciso que a igreja prevaleça em tempos difíceis. Em tempos difíceis é preciso que a igreja se levante no poder que há no nome de Jesus. É preciso que a igreja se levante e saber que há um poder que opera na igreja. E o terceiro ponto, em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não fazer desaparecer, querendo tolir a sua ação. Irmãos, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam lá, no derramamento do Espírito Santo,
elas foram tocadas de uma forma tão tremenda. Há um relato num dos livros do reverendo Augusto Nicodemos, que ele disse que, ao serem tocados por aquele Espírito, quando o Espírito foi derramado sobre aqueles que estavam ali, eles saíram pelas ruas de Jerusalém, falando em outras línguas, falando em línguas, e ali havia povos de vários lugares, e eles saíam pelas ruas de Jerusalém, cheios de poder e cheios de autoridade, cheios da palavra, cheios de poder. E esse poder, hoje, ele prevalece na igreja. Muitas das vezes nós achamos, não, o Espírito Santo, muitas questões têm sido colocadas hoje, são verdadeiras aberrações, quando se diz, não, o Espírito Santo é apenas uma figura mística dentro da igreja, é uma figura improvável dentro da igreja. Onde nós queremos chegar com esse discurso? Onde essas pessoas querem chegar com esse tipo de discurso? De tentar falar que o Espírito Santo é apenas uma figura mística, que não opera mais como há 2000 anos atrás. Irmãos, onde nós vamos chegar? Onde nós queremos chegar com esse discurso, com essa conversa? Onde passamos um momento onde deveriam subir os nossos púlpitos e buscarmos verdadeiramente a face do Senhor, buscar esse poder que opera sobre a nossa vida, que opera dentro de nós. Como que nós vamos apagar isto? Nós não temos o poder de retirarmos o Espírito Santo dentro da igreja, mas muitas das vezes nós vemos alguns pregadores, algumas igrejas, que não estão firmadas na palavra, querendo tal atitude. Não, Espírito Santo, vamos fazer um acordo. Aqui, o Senhor opera até certo ponto, de certo ponto para lá, quem opera somos nós, prevalece a nossa vontade, a sua vontade até tem um limite. Sendo que o Espírito Santo não tem limite para operar, porque Ele é Deus, e de Deus não se escarnece. Nós não podemos brincar com o poder de Deus, e nós temos visto muitos brincando com a palavra de Deus, brincando com esse Deus todo-poderoso, brincando com Deus que comanda todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós vemos murmurações contra Deus. Ah, mas que Deus é esse? Nós vemos as pessoas aí no mundo falando, mas que Deus é esse que você serve, que permite que estejam acontecendo catástrofes, guerras, doenças? Que Deus é esse que você serve? Esse é o questionamento do mundo, tentando nos fazer parar. Mas nós temos, irmãos, que batemos firmes nessa questão. Nós não abrimos mão do poder que opera em nós. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo, que cura, que liberta, que salva. Quando nós dobramos o nosso joelho em algum enfermo, e nós clamamos ao Espírito Santo, passados alguns dias, nós olhamos para aquela pessoa, irmão, mas você estava enfermo, o que aconteceu? Muitas vezes se questiona essa pessoa, o que aconteceu? Aqueles que não têm entendimento, você não estava enfermo? Você não estava de cama? Que poder é esse? Poder do Espírito Santo. Mas a medicina está tão avançada, as medicações hoje tão desenvolvidas. Irmão, muitas das vezes, nós não estamos aqui para tirar os méritos da ciência, não estamos aqui para tirar o mérito dos médicos, porque aprove a Deus levantar
homens e mulheres, cientistas, médicos, para serem usados. Nós não estamos aqui para nos levantarmos contra a ciência, mas muitas das vezes nós atribuímos a homens e a ciência aquilo que foi uma operação do Senhor. Muitas das vezes nos falta discernimento de saber que o milagre foi feito pelo Senhor, que o milagre foi operado pelo Senhor, e nós queremos atribuir muitas vezes a homens aquilo que Deus realizou. Glória a Deus pela medicina, glória a Deus pela ciência, mas glória a Deus pelo aquele que vive e que reina por todos sempre. A nossa pregação tem que ser uma pregação cristocêntrica, mostrarmos para o mundo que a nossa fé está em Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que a momento nenhum nos desampara, seja na enfermidade, seja na saúde, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos que nós não conseguimos enxergar uma luzinha no fim do túnel, mas nós servimos um Deus que sabe de tudo e que está no controle de tudo. Irmãos, o Espírito Santo tem se tornado um Deus esquecido. Por causa da dificuldade de contemplar sua presença e sua ação. Um Deus esquecido. Ah, mas é uma figura mística. Não, é um Deus. Mas infelizmente é um Deus que está sendo colocado como um Deus esquecido. Se questiona a questão do Espírito Santo. Ah, não, é apenas um Deus esquecido dentro das igrejas. Nós esquecemos do Espírito Santo, se tornou um Deus esquecido para muitos. Irmãos, nós só podemos viver como aqueles que experimentaram no dia de Pentecoste, se os nossos corações arderem novamente pela presença do Espírito Santo. Nós temos que ter um coração que arde pela presença do Espírito Santo. Nós temos que ter um coração que arde para que o Espírito Santo opere, um coração que venha arder pela presença dEle em todas as áreas da nossa vida. Mas infelizmente nós queremos cancelar esse poder e esquecer a ação do Espírito Santo, esquecer a ação do Deus Espírito Santo. Quando Jesus deu a ordem para aqueles discípulos que ficassem em Jerusalém, a ordem era: espere Deus agir, depois vá, atue no poder dEle. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja, depois Ele envia a igreja ao mundo. Porque depois que houve a descida do Espírito Santo, ali em Jerusalém, eles começaram a experimentar tantas maravilhas, tanto poder, e eles ficaram ali em Jerusalém, e eles se acomodaram, chegaram a um ponto que eles se acomodaram em Jerusalém, os apóstolos se acomodaram. Não, nós vamos pregar só aqui em Jerusalém. Aí, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus manda uma perseguição contra os cristãos. Ele manda uma perseguição sobre a igreja, e a igreja agora passa a ser não mais acomodada. Aí eles começam a sair pelo mundo a pregar o Evangelho
e aquilo que eles experimentaram. Deus olhou para aquela igreja, Deus olhou para Jerusalém, para aquela acomodação dos apóstolos, e mandou uma perseguição religiosa sobre eles. Daí eles saíram para o mundo, para cumprir o ide e pregar a palavra do Senhor. As gerações passadas insistiam em manter a chama acesa. A nossa geração parece que quer apagar essa chama. Se nós pegarmos as gerações passadas de crentes das igrejas, se nós pegarmos algumas gerações anteriores às nossas, irmãos, nós vamos ver muita diferença daqueles crentes lá de trás, que pagavam um alto preço, que tinham as suas mãos calejadas, um pastor disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele é um pastor bem já de idade, ele diz: a nossa geração, a minha geração, é uma geração das mãos calejadas. A geração de vocês está brincando de serem cristãos. Aquelas gerações passadas lutavam para que essa chama pudesse se manter acesa. Infelizmente, a nossa geração, as gerações vindouras, parece querer apagar essa chama, parece não querer mais depender desse poder, desse fogo do Espírito Santo. Irmãos, o pastor Roberto Brasileiro, quando esteve aqui na igreja, há uns tempos atrás, ele falou sobre tudo isso. E ele contou algumas histórias de pastores daquela geração dele, que experimentaram o poder do Espírito Santo, milagres, poder, e aquilo me chamou muita atenção, e eu lembrei de uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu fui participar de uma celebração em uma pequena cidade aqui próxima a Juiz de Fora, uma celebração em uma igreja. A igreja estava bem cheia, nós estávamos sentados mais à frente, e entrou um senhor na igreja, e aquele senhor me chamou a atenção. Aquele senhor, quando ele entrou na igreja, ele me chamou a atenção. Eu fiquei olhando para ele e falei: esse senhor verdadeiramente, ele tem cara de crente. Ele estava de terno, com uma botina de trabalho bem suja, estava suja de lama. E o pastor que estava do meu lado falou comigo, um grande amigo, esse pastor, falou: irmão, depois eu vou te contar a história desse senhor, e você depois chega perto dele para conversar com ele. E houve ali o culto, e aquele senhor, ele tinha um olhar diferente, ele tinha uma essência diferente. Aí acabou o culto, o pastor me contou a história dele. Ele falou: irmão, esse senhor, na época ele tinha 83 anos. Ele falou: irmão, esse senhor, ele mora na roça. Ele toma conta de uma fazenda. Ele faz os trabalhos lá da fazenda, ele cuida da fazenda. E esse senhor, ele conheceu o Evangelho. Ele conheceu o Evangelho do Senhor. E ele tem uma família muito grande. Ele tem muitos filhos. Na época, acho que ele tinha 12 filhos. E todos viviam ali junto com ele, ou próximo ali à cidade, uma cidade pequena.
E todos viviam ali na zona rural, 12 filhos, netos, genros, noras, primos, eles todos viviam ali. Ele falou assim: irmão, e tem um fato que chama atenção, e que eu te convido a vir aqui numa terça-feira, para você conhecer o culto na fazenda. Aí eu fui lá conversar com esse senhor. Quando eu cheguei perto dele, me apresentei, muito solícito ele, conversando, uma mansidão. Falei: disse que o senhor faz um culto aí, terça-feira lá na fazenda, como é que funciona? Ele falou: ó, na terça-feira eu saio pela cidade e passo em todas as fazendas, convidando o povo a receber a palavra. Ele disse: eu sou de pouca leitura, eu não sei ler muito bem, mas eu convido um pastor, eu convido um irmão para pregar, mas eu tenho fé. Irmãos, e no culto de terça-feira, não cheguei aí, disse que o culto de terça-feira que ele fazia lá naquela fazenda, daria para encher uma igreja. Sabe por quê? Porque o coração daquele homem não se contentou em guardar o evangelho apenas para ele. Ele pregou para a família, ele pregou para a cidade, ele pregou para os amigos, ele era conhecido ali naquela cidade. Ele era conhecido, aquele senhor era conhecido pela fé. Ímpios, pessoas que não eram convertidas, iam até essa fazenda às terça-feira à noite, para ver, tamanho era o número de pessoas nesse culto, e ali naquele culto havia um mover tremendo do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Ele não pegou o evangelho e quis guardar numa caixinha. Quando o Espírito Santo tocou o coração dele, ele não desprezou esse poder. Quero falar de outro caso que é da nossa igreja agora. Eu quero falar do Sr. Nilson, que não está presente aqui. Eu, quando não era aqui da presbiteriana, que eu passava aqui pela presbiteriana às vezes a pé ou de carro, eu olhava para o Sr. Nilson ali na porta, ou muitas das vezes eu via o Sr. Nilson saindo aqui no passeio, ou subindo ali para o lado do esplanado, eu falava: esse senhor tem cara de crente. Esse senhor, verdadeiramente, quando eu olho para ele, eu dizia para minha esposa: ele tem cara de crente. E já ia o Sr. Nilson para o passeio, andando, subia para a esplanada, muitas das vezes eu olhava aqui na porta da igreja e me chamava a atenção, pela postura, pelo olhar. E nós, irmãos? Quem olha para nós, que tem visto? E eu gostaria de concluir com um pequeno trecho de um livro onde o autor diz assim: também devemos encarar esse fato, 2 pontos. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, buscado a aceitação popular, inventado deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. Irmãos, o alerta está sendo dado. Nós temos visto um esfriamento na igreja, uma falta de comprometimento. O alerta está sendo dado. Ou a igreja se levanta e muda de postura, ou nós iremos para próximo de um precipício. Nós vamos balançar próximo a um precipício, se nós não acordarmos
como igreja, se nós não voltarmos para as nossas primeiras obras. Quando nós nos convertemos, nós amávamos estar na igreja, nós amávamos pregar a palavra, nós amávamos testemunhar, mas o tempo passou e nós nos esfriamos. O alerta está dado. Por que a igreja tem se esfriado? Porque há uma falta de comprometimento com a palavra de Deus. Porque a frieza espiritual tem tomado conta de muitos de nós. E nós temos que rapidamente voltar para o nosso primeiro amor, para as nossas primeiras obras. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. O Senhor continue falando aos nossos corações, que verdadeiramente nós podemos, Pai, testemunhar sobre aquilo que o Espírito Santo já fez na nossa vida, e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E pedimos ao Espírito Santo, que a presença dEle na nossa igreja, nas nossas vidas, seja real, agindo, nos curando, nos libertando. Pai, que todo esfriamento espiritual, que toda falta de comprometimento, venha ser retirado, Pai, das nossas vidas. E que possamos estar firmes, Pai, buscando o nosso foco, o nosso alvo, que é o Senhor Jesus. E aquelas almas, Pai, que ainda não conhecem a palavra e que ainda não se converteram. Somos gratos a Ti por essa manhã. Somos gratos a Ti pela presença do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando